Eu quero conversar com vocês agora sobre uma história muito interessante que aparece no Novo Testamento. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Lucas registra, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a história impressionante de dois homens que falavam de Jesus, Paulo e Silas. E eles foram presos por causa da testificação que eles faziam da pessoa de Cristo. E na prisão eles foram acorrentados e eles estavam lá com outros presos. E à meia-noite esses dois homens cantavam e oravam. Cantavam glórias ao Senhor e oravam ao Senhor. Os presos todos, companheiros desses dois homens, ouviam a música de Paulo e Silas e a oração dos dois. A certa altura, lá para meia-noite, houve um terremoto. E o terremoto soltou as prisões de Pedro e Silas. E o carcereiro acordou assustado e quis matar-se, achando que os presos tinham fugido. Então Paulo gritou: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Nós não fugimos, não. Estamos aqui. Aí o carcereiro, assustado com aquela posição de Paulo e Silas, saiu correndo, foi ao encontro dos dois prisioneiros e curvou-se perante eles e disse: homens, que eu devo fazer para me salvar? Ele queria salvar-se, porque ele viu que havia coisa espetacular ali. Então Paulo e Silas disseram: olha, você tem que fazer uma coisa só, coisa muito simples. Não precisa pagar nada, não precisa fazer nenhum sacrifício, vocês só precisam crer em Jesus Cristo. E se vocês crerem em Jesus Cristo, Paulo, se você crer em Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Você e a sua casa. Então eu queria dar uma palavra para vocês sobre salvação. Muita gente quer saber o que é salvação. Como é que a gente consegue a salvação? Vocês, os evangélicos, falam tanto de salvação em Jesus Cristo. Eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre o que é salvação. Ou algumas coisas que nós precisamos saber o que é essa salvação. Aquela salvação que estava dentro da prisão, com Paulo e Silas, que era a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro de tudo é que todo homem é pecador. Todos nós precisamos de salvação. Paulo diz na sua carta aos Romanos: porque todos pecaram e precisam e carecem da salvação. E carecem do perdão dos pecados. Então o que é salvação? Primeiro de tudo que eu preciso saber, se eu quero a salvação, é que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Davi, na oração que ele fez lá no capítulo 51 dos Salmos, ele diz assim: eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E ele pediu a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você sabe, você é um pecador? Tem certeza? Eu sou. Eu sou. Todos os homens são pecadores. Nascemos em pecado. E em pecado nós fomos formados. Mas em segundo lugar, nós temos que saber que Deus ama o pecador. Ele amou Davi, mesmo no seu pecado. Ele amou Sansão, mesmo na sua dificuldade. Ele amou Paulo e Silas na prisão. Ele amou o carcereiro de Filipos. Ele amou você, ele me amou. Ele ama a nosso presidente. Ele ama o maior do pecador. Isso eu preciso saber, que Deus ama o pecador.
Você sabia disso? Deus ama você. Ele veio por causa que Ele ama você. E em terceiro lugar, você precisa saber que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação. Não existe. Não há a quem você apelar. Você tem que apelar a Jesus Cristo. Jesus disse para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Você sabia que Jesus é o único meio de salvação? Uma outra coisa que a gente precisa saber é que a salvação é o novo nascimento. Interessante que Lucas registra uma história interessante de um homem importante, um fariseu, conhecedor de tudo, conhecedor do Velho Testamento, um líder religioso na sinagoga. Ele, quando ouviu falar de Jesus, ele foi a Jesus e queria saber como ele seria salvo. Jesus disse, olha, você tem que nascer de novo. Aí aquele homem tão importante, ele ficou preocupado, mas como é que eu posso nascer? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele tinha que nascer de novo. Então, a salvação é um novo nascimento. Você começa tudo de novo, você nasce de novo, muda a sua vida. Você passa a ser filho de Deus, pela graça do Senhor. E essa história está na Bíblia, no capítulo 3 de João. E em seguida, a salvação é obra exclusiva do Espírito Santo. Eu não salvo ninguém. A igreja não salva ninguém. Fique tranquilo que a bênção do Papa não salva ninguém. De ninguém. Quem salva você é o Espírito Santo na sua obra. Ele está pairando sobre a sua cabeça. Não interessa a extensão do seu pecado. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer isso com você. Porque ele fazendo isso, a sua vida muda. Você passa a ter paz em Jesus Cristo. Você passa a ter paz no coração. Você passa a ter uma esperança que você nunca teve. A esperança em Jesus Cristo. E ainda você precisa saber que a salvação, ou melhor, não há salvação sem arrependimento. Eu quero a minha salvação, mas não quero me arrepender. Não. Você quer a salvação, você precisa disso, você está procurando isso, você está necessitando isso para a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa. Jesus Cristo disse no começo do seu ministério, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista também, no começo do seu ministério, ele pregou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a pregação hoje em dia. Isso é o que eu tenho que fazer, que você precisa fazer. Não há salvação sem arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é você dar as costas ao mundo, ao pecado. Voltar-se para o Senhor. Arrepender-se. Aceite Jesus hoje. Não há salvação sem arrependimento. Judas nunca se arrependeu de ter traído Jesus. Ele teve tristeza. Ele sentiu-se triste, né? Mas tristeza não é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de vida. E é isso que Deus está querendo para você hoje. Amém.